Iniciando aqui mais uma mini aula de terraplanagem, projeto e execução. E as nossas mini aulas têm o objetivo de fomentar o empreendedorismo geotécnico cristão verdadeiro. E também destaco que falamos aqui numa linguagem para dar acesso a quaisquer profissionais que estejam empreendendo terraplanagem. O que nós entendemos de empreender terraplanagem? É fazer uma obra ou participar como financeiro, como administrativo, ou da parte jurídica, como assistente técnico, como operador de máquina, técnico de campo de controle tecnológico, dono do terreno, dono da obra, a prefeitura, empresas públicas que estão envolvidas, todo mundo, todo o pessoal que está de alguma forma envolvido em terraplanagem e lhe falta algum conhecimento, algum detalhe de como deve ser executado. Como a gente vê muita necessidade disso, começamos a fazer esse trabalho de uma forma voluntária, de uma forma social, sem custo nenhum, é 10 minutos, e também fazendo o workshop todo dia das 16 às 17, que deve ser agendado previamente, através do grupo do WhatsApp, que é o primeiro link na descrição do vídeo, e vamos trabalhar junto, né? Depende de você, e por isso que eu peço para compartilhar o projeto, para que muitas pessoas possam ter acesso a esse conhecimento gratuito sobre obras de terraplanagem. Meu sonho é, assim como toda pessoa, saber o que precisa, né, para empreender uma casa, para fazer uma casa, uma residência, uma casinha, precisa do encanador, eletricista, engenheiro, enfim. Eu também quero que a sociedade aprenda o que precisa para fazer uma obra de terraplanagem de uma forma correta, de uma forma de acordo com a lei, das normas técnicas. Bom, hoje nós vamos estar falando desse programa de investigação geológica, geotécnica, que nós denominamos para memorização PIG, Programa de Investigação Geotécnica. E o PIG, ele é desculpa, necessário para isso aqui, ó. Como são definidas as camadas típicas e seu comportamento. Então, veja, o maciço de terra, ele precisa ser discretizado, né? Tudo que está abaixo da superfície da terra é terra, depois, via de regra, tem uma transição para rocha. Mas nós temos que conhecer essa região, que pode ser necessária ser conhecida em função dos carregamentos, em função da obra, da implantação que nós vamos fazer na superfície terrena, ou seja, da terraplanagem. Nós vamos cavar, vamos aterrar, vamos construir um prédio, vamos construir uma casa, vamos construir uma rodovia, um piso industrial, uma barragem, enfim. Em função desse cenário, a gente faz um PIG, um Programa de Investigação Geotécnica. Então, o PIG, ele tem que ser feito começando pela topografia. Nós temos que ter uma topografia, está aqui à esquerda, uma topografia, que é essas curvas de nível que estão aqui, né, para dela a gente poder localizar onde que nós vamos fazer as sondagens, para partir então desses furos de sondagem, que são esses vermelhinhos aqui, você definir o perfil do terreno, chama-se perfil geológico geotécnico. Falando geológico, porque precisa passar pela mão de um geólogo. Nós sempre temos isso como ponto crucial, né? O geólogo deve participar desse processo, porque a gênese do solo é importante para entender o comportamento do solo, muitas vezes, né? Fora isso, nós temos que então ir programar uma coleta de amostra para fazer ensaios. Eu queria destacar essa foto que está aqui. Essa foto, para mim, se eu pudesse, eu ia pôr na norma brasileira para que fosse feito todo o furo de sondagem. Nós fazemos há cerca de 15, 16 anos, né? Que é simplesmente tirar uma foto, dizer qual a profundidade, qual a amostra, qual a data, e tirar uma foto do estado do bico do amostrador e também ver o embuchamento, a gente chama de embuchamento do solo no bico a partir do bico do amostrador. O que está faltando, inclusive, nessa foto é uma régua metro, né, ou uma trena, enfim,
que você vai pôr aqui do lado para medir esse embuchamento, quanto foi. Para nós isso é lei, né? Agora, isso não é lei nas normas, então por isso que eu falei, gostaria de pôr isso nas normas, porque isso é muito rico para o engenheiro geotécnico, que vai trabalhar com isso para tomar as suas decisões. Então, o PIG é tudo que a gente precisa fazer para poder definir camadas, definir as profundidades das camadas, e aí tirar a amostra, como já foi tirado aqui, né, do micro do amostrador, da cânula, que é o amostrador. Daqui nós passamos por uma cânula de plástica, que não vai aparecer nessa apresentação, e depois, então, nós vamos chegar nesses pontos de coleta de amostras. Aqui a coleta que nós estamos fazendo, a retirada de bloquinhos ou de blocos, aqui é bloquinho, tá? A norma fala em blocos e nós também, há muitas décadas, já fazemos os bloquinhos, que nós achamos muito mais correto, melhor, dá mais segurança, né? Até na própria saúde do bloco, digamos assim. Então, para nós é fundamental isso. E as amostras, então, nós estamos falando aqui das amostras indeformadas, né? Então, aí está sendo talhado uma amostra indeformada. Vocês vejam que tinha um terreno, com essa caixinha azul ele está dando como uma forma, para poder, com uma faca, tá talhando o bloquinho, né? Tá vendo? Está medindo e cortando esse bloquinho, né? Então é um serviço de escultura, né? De esculpir um bloco, que daqui a pouco vocês vão ver como ele fica. Tá vendo? Agora está dando formato esse bloquinho, né? Para poder então depois retirá-lo daí. Essa amostra é importante, esse trabalho é importante. Esse técnico, que eu gosto de estar formando o técnico, começa daí, porque esse técnico, com aquela faca, ele vai já conhecendo o comportamento do solo. Porque com o tempo ele vai ver que se ele apertar demais, apertar de menos, se bobear, ele perde o trabalho dele. Então ele vai se formando, ele vai se desenvolvendo para fazer essa coleta de uma forma adequada. Aí depois tem uma outra fase, que aí o bloco, olha que ele está formatado como aqui, né, ele vai colocar um papel filme, né, o papel filme ao redor do bloco, para dar consistência, para poder ele ficar firme, né? E nesse momento também eu já coloco uma etiqueta para identificar o local desse bloco, né? E poder então partir para a próxima etapa, que é engatar aquela caixinha azul, né? E arrasar aí a parte de baixo que estava em contato com o terreno, né? E ter então a amostra para ser levada para o laboratório. Então essas amostras, né, que vieram então das sondagens aqui atrás, né, dessas sondagens que nós falamos, né, elas vão então conferir o comportamento das diversas camadas do solo, então, camada 1, né, camada 3, camada 4, enfim, aquelas que são necessárias, através daqueles bloquinhos, saber as propriedades de resistência, deformabilidade e permeabilidade. Bom, senhores, é isso que eu queria apresentar nessa mini aula. Peço para vocês compartilhar. Nosso projeto é pioneiro, nosso projeto é único, pelo menos eu não conheço outro colega fazendo alguma coisa semelhante, eu até gostaria de tê-los. E tem uma coisa que é muito peculiar do nosso projeto, que é ser cristão verdadeiro, ou seja, não tem nada a ver com religião, mas está ligado, sim, totalmente ligado à palavra de Deus, palavra viva, não é intelecto, é vida espiritual. E a hora que eu integro, né, a parte temática, engenharia civil e geotécnica, com uma gestão cristã, tá? E em oração, fazendo estudo da vida espiritual, eu tenho então o que nós estamos falando, que é fomentar o empreendedorismo geotécnico, cristão, verdadeiro e produtivista. Produtivista tá porque nós não temos nenhuma relação onde nós pagamos por hora, né? Nós pagamos por produto. Então, porque nós entendemos que a Bíblia, que a palavra viva de Deus, fala para a gente ir nesse caminho.
Mas, enfim, nós estamos fomentando isso, é um projeto pioneiro, estamos fazendo isso já há 35 anos, mas queremos agora, com alguma experiência, divulgar isso e fazer com que trabalhemos juntos. Daí, o fim do ano, de novembro, meados de janeiro, eu fazer e está lá na playlist Como Trabalhar Conosco, e todo dia estou disponível no workshop para esclarecer isso e tê-los junto conosco para ter uma massa de pessoas, né, um grupo que, na verdade, vai fazer parte, para quem quiser, se o coração for tocado, ser um cristão verdadeiro, né, e fazer parte, então, dessa vida espiritual no corpo de Cristo. Bom, a mini aula de hoje é isso daí. Vamos divulgar isso, vamos compartilhar, vamos participar, e tudo está anotado aí, as atividades e a link do grupo do WhatsApp na descrição do vídeo. Obrigado, até a próxima mini aula. Muito obrigado. Compartilhe.